Leonardo, Scorsese, ele sabe todas as línguas porque, vem cá. Porque assim, vou falar primeiro, a primeira língua que ele aprendeu, a primeira de todas, foi a língua dos bebês. Porque assim, quando os bebês nascem, eles ainda não sabem falar. Eles só fazem, só chora. Então a primeira língua foi a língua do bebê. Depois que ele já estava maiorzinho, ele aprendeu português, porque ele nasceu no Brasil, não foi? Aí ele aprendeu português, que a mamãe dele é brasileira e o papai também. E ele, não sei se ele nasceu no Brasil, pode ser que ele tenha nascido na Angola, mas em Angola também fala português. Que a gente tá ainda investigando, né? Aí depois ele se interessou por línguas e começou a aprender o inglês e o espanhol. Ele aprendeu inglês e espanhol, ele foi para os Estados Unidos, então aí ele já começou a aprender. Aí ele falou assim, não, eu quero outras línguas. Eu não quero ficar só no inglês e espanhol. Aí ele começou a aprender francês, alemão, né? Aí ele falou, quero mais. Aí ele aprendeu russo, eslovaco, esloveno, dinamarquês, croata, finlandês, norueguês, não foi? Que mais? Ele aprendeu ucraniano, ele aprendeu hebraico, não foi? Mas aí chegou uma hora que ele falou assim, não quero mais essas línguas da Europa. Quero língua... Ah, não, e também nessa época ele aprendeu coreano, japonês, chinês tradicional, chinês simplificado, não foi? Aí ele falou, não quero mais essas línguas que todo mundo sabe. Elas, línguas que todo mundo sabe não tem graça. Quero línguas exóticas, quero línguas diferentes, quero língua que ninguém sabe. Aí que foi que em 2024 ele começou a estudar e aprender urdo, malalaio, tamil, telugu, canarês, papiamento, essas línguas diferentes. E aí, há pouco tempo atrás, falou assim, quer saber, também vou aprender línguas alternativas. Aí ele aprendeu o perês, o cecerececês, o ratês e o mamês. Pronto. Looking back over my shoulder. O B da tia Michele, não. O B só sabe o seguinte, ele quando ele nasceu, a primeira língua que ele falou foi a língua dos bebês. Aí, depois, como ele nasceu no Brasil, ele aprendeu a falar português. Aí português, até entrar na escola. Só quando ele entrou na escola é que ele começou a aprender o inglês. Porque na escola aprende inglês, não aprende? Então, how are you? What's your name? Good morning. Essas coisas de inglês. Ele começou a aprender as cores, né? As formas, os animais, os números, não foi? E aí, o B também já foi com a tia Michelle para os Estados Unidos. Então, ele pôde praticar um pouco do inglês nos Estados Unidos, com a tia Michelle e o tio Daniel. E aí, ele também aprendeu um pouquinho de espanhol, mas assim, básico, tipo, hola, que tal? Te quiero, hasta la vista, entendeu? Essas coisas básicas, é isso. Rafa é Laura? Ué, o Rafa é a Laura? O Rafa e a Laura sabem todas as línguas? Não, todas. Quem sabe todas só é o Leonardo. Mas o Rafa e a Laura, eles nasceram no Brasil também. Mas antes de falar português, eles falaram a língua dos bebês, que é chorar.
ué, ué. Aí, depois, como eles nasceram no Brasil, eles aprenderam o português, né? Falavam com a mamãe deles, que é a tia Jéssica, o tio Torino, e falavam português. Quando eles foram para a escola, eles começaram a aprender inglês, né? As cores, as formas dos animais, né? O, como chama? O clima, essas coisas. E aí, eles estão aprendendo inglês e também aprenderam um pouco do básico do espanhol, porque é parecido com o português, então aprenderam o inglês, o espanhol básico. Mama. O Alec e o Enzo sabem todas as línguas. O Alec e o Enzo é um pouco diferente, né? Porque assim, eles nasceram nos Estados Unidos. Então, a primeira língua é sempre a mesma, que é a língua dos bebês, que eles choram só. Sabe que eles choravam em inglês? Tipo, row, row. Não, é o mesmo choro. Mesma coisa, língua dos bebês. Aí, como eles moravam nos Estados Unidos, a língua nativa deles é o inglês, certo? Aí eles aprenderam, mas assim, é que na verdade eles aprenderam primeiro português, sabia? Sabe por quê? Porque eles, quando eram bebês, eles ainda não iam na escola. E eles ficavam só com o papai e a mamãe em casa. E o papai e a mamãe falam o quê? Português, não é? O tio Alemão e a tia Renata. Aí eles aprenderam português porque o papai e a mamãe eram brasileiros. E aí eles já entraram na escola e aprenderam inglês. Eles estudam inglês, né? É diferente, né? Porque lá a escola deles é toda em inglês. Por isso que é a língua nativa deles. E foi o país que eles nasceram. E eles também lá na escola, além do inglês, que é o normal para eles, eles aprendem uma segunda língua, que lá nos Estados Unidos aprendem espanhol. Então eles também sabem falar espanhol, um pouco de espanhol. É isso. O Guilherme Scorsato sabem. Você é índio? Você não sabe falar português? Não sabe mais falar português. Guilherme Scorsato sabe todas as línguas. Ele sabe. Quando ele nasceu no Brasil. Então, ele, além de falar a língua dos bebês, que ele chorou, ele sabe falar português. Que a mamãe e o papai dele falavam em português com ele. Todo mundo falava em português, as vovós, todo mundo. Então, a língua nativa dele é português, ele aprendeu português. Depois, ele entrou na escola e também foi para os Estados Unidos, né? Várias vezes, ele aprendeu a falar inglês, não é? Então, ele fala inglês e também aprendeu um pouco de espanhol. Rosa, eu achei meio salmão. E a ideia foi usar essa pedra para surpreender mesmo. Todo mundo que entra nessa Vem cá, Gi. pergunta qual que é esse material. E vocês repararam que tudo segue a mesma paleta? O revestimento colocado no frontão, os armários em tom carvalho, com portas em rainha natural, e aqui, ó, metais e puxadores dourados. Agora, é bem comum a gente ver a lavanderia sendo meio largada de lado, né? Aqui a lavanderia é uma continuação da cozinha. O que pode ser considerado bagunça está guardado aqui, ó, dentro desse móvel.
lado para dispensa e do outro tudo que a lavanderia precisa. E aqui ainda criou uma nova passagem para a sala de jantar. Estão vendo o revestimento ali? O mesmo mármore que a gente viu na cozinha e ali uma churrasqueira escondida. E essa cozinha ainda cria uma conexão entre a sala de jantar e a sala de estar ali atrás. Esse moreninho aqui, beijo, até o próximo. Você quer vir ver uma coisa? O projeto ficou me perguntando como é que os arquitetos chegaram nessa configuração. O projeto dessa cozinha aqui começou com a escolha da pedra da bancada. É um mármore bem diferente do convencional, uma tonalidade assim meio rosa ou até meio salmão. E a ideia foi usar essa pedra para surpreender ele. Todo mundo que entra nesse apartamento decorado pergunta qual que é esse material. E vocês repararam que tudo segue a mesma paleta? O revestimento colocado no balcão, os armários em tom carvalho. Aqui a Tatiana Pierre sabe que língua ela sabe? Assim que ele acabou de gozar, Ela sabe. Primeiro o português, né? De língua dos bebês quando ela nasceu. Depois o português porque ela nasceu no Brasil. E a tia Cookie falava com ela em português. Mas a tia Cookie também falava com ela em francês. Porque a tia Cookie sabe falar francês. Então a tia Tati também sabe falar francês. E depois a tia Tati, ela é judia. Os judeus, né? O homem é judeu, a mulher é judia. Eles aprendem, né? Se interessam e aprendem a falar hebraico. Entendeu? Que é a língua que fala lá em Israel. A tia Tati já foi para Israel. E ela sabe falar hebraico também. Gi? A Silvia Scorsato sabe sim todas as línguas. Sabe por quê? Porque o Leonardo ensinou a mamãe a falar todas as línguas. Então foi assim. Quando a Silvia Scorsato nasceu, ela falou primeiro a língua dos bebês. Ela ficou no colinho da vovó Neide e fez... Depois ela começou a falar português, porque ela nasceu no Brasil. Não foi? A mamãe nasceu no Brasil? Ou a mamãe nasceu em Angola? Nos dois não pode. Ou a pessoa nasce num lugar no outro. Como que vai nascer nos dois? Ah, mentiroso. A mamãe nasceu no Brasil. Não sei. Há controvérsias. Aí, ela depois que ela aprendeu o português, ela entrou na escola, né, no Sion, e na escola São Teodoro de Nossa Senhora do Sion, ela aprendeu a falar inglês. E a escola ensina também a falar inglês. Aí a mamãe aprendeu inglês. Aí depois a mamãe começou a estudar italiano com o vovô, porque a mamãe e o vovô gostavam muito, né? E se interessaram pela Itália, dos nossos antepassados, né? Que a nossa família, você sabe que quem era o vô do vô do vô veio tudo da Itália para o Brasil. Aí a mamãe falou, vou estudar italiano. Aí estudou italiano com o vovô, né? No Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. A gente estudou italiano, então a mamãe fala italiano. Aí a mamãe depois começou a trabalhar num banco espanhol, o Santander. E como a mamãe foi para o Chile e para a Espanha a trabalho, a mamãe entrou num curso de espanhol. E a mamãe aprendeu a falar espanhol. Certo? Aí aprendeu a falar espanhol. Depois, aí foi isso. A mamãe sabia uma outra palavra em francês, tipo croissant, sabia falar jus d'orange, sabia falar abajur. E aí nasceu o Leonardo. Quando nasceu o Leonardo, ele foi crescendo e ele gosta muito de línguas. Daí ele ensinou a mamãe dele a falar tudo. Francês, croata, esloveno, eslovaco, dinamarquês, alemão, finlandês, japonês, coreano, chinês tradicional, chinês simplificado. Todas essas línguas. Mas ele também ensinou a mamãe um pouquinho a falar algumas palavras mais assim, diferentes nas seguintes línguas. Malalaio, telugu, tamil, canarês, papiamento, urdu. Então a mamãe sabe. E a mamãe também sabe línguas alternativas. Ela sabe falar linguagem reduzida, invertida, maxi reduz, leonês, canarês, ratês, mamês, né? CCRCCs. É isso. Pronto. Gi!
Depois você vem aqui.